Vamos lá, acho que eu vou usar um pouco das falas do próprio Celso, cara, que é uma super inspiração para mim. Eu sou formado em inovação social gente, ele me atiçou aqui, assim. Quando ele fala de empreendedorismo, né, e o tipo de organizações que de fato fazem impacto social, tem uma estrutura específica de organização que consegue entregar isso. Tem algumas que se inspiram, aspiram fazer isso, e tem aquelas que de forma concreta conseguem entregar. Eu acho que é disso que esse livro, Reinventando Organizações, que é um livro movimento no mundo inteiro, ele tenta alcançar. Ele fala sobre o potencial de transformação social que as organizações têm, porque por ser um núcleo coletivo de muita potência individual juntada num lugar só, qual é o potencial que a gente pode alcançar se a gente transformar essas organizações e tirar elas de um paradigma que é extrativista, que não constrói, né? E aí acho que esse livro ele ganhou o mundo com um pouco dessa bandeira, né? E eu acho que vale um pouco a gente refletir da onde que ele vem, explicar um pouquinho sobre o que ele fala e fazer um convite para vocês. O livro ele vem de uma teoria que vem muito antes dele, assim. Ele é uma teoria que estuda a evolução da consciência da humanidade e estava tentando estudar assim como que se dá a evolução de consciência, a que ela responde, o que que ela modifica. E normalmente quando eles estavam pesquisando isso em cada grande evolução, percebeu-se que tinha uma junção que quando os problemas se tornavam muito complexos na sociedade, de alguma forma nesse mesmo momento, a humanidade, a sociedade, ela se organizava e começava a se organizar de formas diferentes para responder a esses desafios de ordem mais complexa. E aí essa associação começou a dar uma dica de que, olha, quando aparece desafios de ordem mais complexa, a sociedade se reúne, desenvolve novas crenças, novos valores, novos princípios, para enxergar de forma diferente esse desafio e conseguir responder de uma forma diferenciada. Então, o próprio Einstein, ele falava assim, você não consegue... Eu nem sei se é essa frase do Einstein, mas a internet diz que sim, né? Ele falava assim, é impossível você resolver um problema com o mesmo nível de consciência do qual o criou. E é mais ou menos isso que esse estudo demonstra, né, e consegue comprovar que acontece. Então, se a humanidade ela se desenvolve para responder um desafio de outra ordem mais complexa, o Laloux, Frederic Laloux, pegou esse mesmo estudo e fez uma única pergunta. Se isso acontece na nossa sociedade, como que isso se dá dentro das nossas organizações, que nada mais é que um microcosmo da nossa sociedade? E aí ele traz esse estudo para ser observado dentro das organizações, por ser um consultor organizacional da McKinsey, etc. Esse era o passado dele. E ele começa a investigar essa teoria e começa a encontrar histórias fantásticas que estão falando de um outro paradigma de gestão, de empresas que estão agindo de uma outra forma, com outros princípios, e que mesmo em diferentes contextos, completamente distantes uns dos outros, parecem que convergem para algumas similaridades, alguns comportamentos parecidos. E dentro desses comportamentos, eles conseguiam atingir resultados mais humanizados, resultados de mais diversidade, né? Resultados que falam sobre o impacto social que a gente precisa que as organizações assumam. E aí ele começa a estudar, ele faz um traço de 12 organizações ao redor do mundo, né, e consegue subtrair desse estudo uma certa sistematização para que ele pudesse explicar o que estava acontecendo dentro dessas organizações. E ele sistematiza isso de forma brilhante, é uma forma que ele coloca, e por isso eu acho que ele ganhou tanta força, né? Esse livro vendeu 800 mil cópias, está em mais de 25 línguas, né, distribuído pelo mundo. Eu acho que ele conseguiu sistematizar de uma forma tão simples como que essas organizações estão colocando em prática esse novo nível de consciência do qual eles vêm desenvolvendo para responder a desafios que as outras formas de gestão não conseguem responder. Talvez o que a gente esteja falando aqui, que os desafios de desigualdade da nossa sociedade, se feitas e observadas pela gestão que a gente conhece, piramidal, enfim, hierárquica, né, extremamente desigual, ela jamais vai conseguir colocar no mundo uma resultante diferente disso da qual ela parte. Então, esse estudo começa a mostrar que as empresas que estão operando em um novo nível de consciência
conseguem responder muito melhor aos desafios sociais que a gente tem, porque já estão olhando de uma outra lente. E aí ele começa a sistematizar de qual lente que eles estão olhando. E aí ele chega em três grandes avanços dessas organizações e sistematiza de forma super simples para falar que ele observa mais autonomia, ele vê que existe uma ordem de autorregulação dentro dessas organizações que hoje a gente entende como autogestão. Então, toda vez que você tem uma empresa que consegue dar mais autonomia, que de fato gera empoderamento dos seus colaboradores, ela já está conseguindo operar de um nível de consciência diferente daquele de comando e controle. Ele também observa que dentro dessas organizações tem alguma forma de relacionamento mais profundo e legítimo. E quando ele observa isso com granularidade, ele percebe que essas relações, elas tiraram algumas máscaras que a gente trouxe de divisão entre a nossa humanidade, talvez nós como pessoas e nós como profissionais. Então ele chama isso de integralidade, estar da nossa inteireza dentro desses espaços. E isso abre caminho para o que a gente estava falando anteriormente, né? De vulnerabilidade, de trazer emoções, de trazer as minhas crenças, para que você se coloque por inteiro e daí da sua inteireza você consiga entregar todo o seu potencial. E todas essas relações que são permeadas de vulnerabilidade, elas são mais poderosas porque atingem um lugar muito legítimo nosso. A gente não precisa ficar trazendo só metade dos nossos potenciais, porque estamos liberados para trazer a nossa inteireza para dentro dessas organizações, que é onde a gente gasta muito, a maior parte do nosso tempo e a maior parte da nossa contribuição no mundo. E aí ele chega nessas três grandes avanços, né? E ele vai decifrando todos esses avanços e vai dando exemplos muito práticos de como que essas organizações elas vão evoluindo, né? E mostra que dependendo de lugar, dependendo de contexto, de indústria, você tem uma certa similaridade e você consegue traçar um pouquinho de um mapa de evolução da consciência nas organizações para começar a sua jornada. Ele de nenhuma forma, ele até se diz um guia para a consciência, mas de nenhuma forma ele entrega as respostas. Eu acho que ele entrega uma provocação muito forte, ele definitivamente ancora uma visão de mundo diferente do qual a gente está acostumado dentro das organizações, e ele te oferece você fazer a sua própria pesquisa, a sua própria rota de desenvolvimento dentro dela. E eu acho que é aí que esse livro deixa o presente para a humanidade, onde é que ele deixou. Por não dar respostas, talvez porque não tenha respostas exatas para serem dadas nessa descoberta, né, nessa jornada, é que eu acho que ele ganha o mundo, porque ele inspira as pessoas a começarem a experimentar essa nova versão de organização. Eu trabalho muito com esse tema e o que você mais vê de pessoas que começam a vislumbrar a possibilidade de tornar a sua organização mais responsiva, mais natural, mais humana, normalmente começa com esse livro, né? Ele virou uma bíblia para uma janela, uma porta de entrada para pessoas que querem ser impactadas por uma nova divisão de mundo por meio das organizações. O que a gente fez com isso aqui no Brasil? Esse livro já existia há uns 5 anos, né? Mas aqui ainda estava em inglês. Eu acho que uma das coisas que se fala muito no social good, eu concordo plenamente, né? A democratização dos dados para que a gente possa tornar eles de impacto social é muito importante. Então, em inglês, a gente não tinha democratização nenhuma. Então, a gente fez um grande esforço coletivo, foi muito legal esse projeto, e a gente conseguiu traduzir com 80 pessoas, né, num processo super colaborativo, trouxe ele para o Brasil para que a gente pudesse começar a conversar sobre essa visão, para que a gente pudesse tocar ela, para que a gente pudesse ter verbo, para que a gente pudesse ter dados para ficar em cima dela e conversar. E esse foi um grande acerto. Acho que há 5 anos atrás, esse livro ancorou o início de um grande movimento que se sustenta muito forte até hoje e que fala dessa nova consciência que tem esse nomezinho que é teal. Teal é uma cor, né? Uma cor verde azulada. Então, quando a gente fala de organizações teal, a gente está falando de organizações que operam nesse nível de consciência, que olham para a sociedade, percebem o seu propósito dentro dela, percebem internamente como que elas têm que estruturar para responder ao seu propósito no mundo e são integrais na sua capacidade de transformação social.
Então, a gente começou a provocar isso no Brasil. Nesses 5 anos, a gente teve muitos impactos. E nesse quinto ano de aniversário que a gente vai fazer agora, dia 10 de novembro, a gente se provocou em um outro lugar, assim. A gente vem com um livro que tem muitos exemplos e dados de fora do Brasil, que são extremamente úteis para a gente poder se inspirar, mas talvez não fortes o suficiente para a gente poder se identificar. E eu acho que a identificação com esses dados tornam esse movimento mais nosso. Né? A gente não tem mais chance de rotas de fuga, de falar que isso só funciona lá fora, de que isso precisa de um contexto específico, que isso é um movimento para gente maduras. Eu acho que todas essas rotas de fuga vêm de um lugar de muito medo de execução e um lugar de crenças, né, limitantes, de que aqui é possível sim fazer as coisas darem certo. E a gente tem muitos dados para poder compartilhar sobre isso. São muitos anos, esses 5 são só do movimento fora d'água, mas tinha muita coisa sendo feita aqui, né? O Ricardo Semler, a Vagas, essa galera tem 22 anos já de experiência mostrando que isso é possível no Brasil. Somos casos internacionais. Nós somos os casos internacionais. A gente só não fala a respeito deles aqui dentro. Então, o festival que a gente montou para esse dia, né? Ele vem com essa provocação, né? E esse presente, eu acho que é tão especial para a gente poder se identificar, para que o movimento se reconheça a si mesmo, né? Então, o que a gente fez é que a gente fez uma curadoria, a gente está investigando mais de 150 organizações que são auto-intituladas dentro dessas iniciativas TIL, e a gente fez alguma seleção, né, de 18 dessas empresas para a gente poder estar num dia imerso para falar desse livro, para falar desses conceitos, para que a gente estimule mais organizações a entenderem que sim, tem um papel social na nossa sociedade, tem um papel que é possível fazer, mas começa com a transformação interna de coerência, de consistência e de cadência dessas iniciativas. É preciso entender como é que é a prática. Essa não é uma jornada fácil de forma alguma. Ela exige que a gente coloque as pessoas na mesa. Ela exige que a gente coloque as nossas vulnerabilidades, as verdades, as nossas incoerências, especialmente. E aí, nesse festival, a gente pediu, né, como a gente ouviu ali, a gente pediu para que o Lalu viesse e pudesse chancelar esse momento para a gente, já que ele iniciou esse momento mundialmente e a gente tem esse acesso a ele. Ele, pela primeira vez aqui num evento brasileiro, ele topou vir. É muito difícil conseguir ele até, mas ele topou com essa missão de... Ele não vem aqui contar uma história, porque o livro já contou toda a história dele. Ele vem aqui dividir com a gente quão importante é fazer o movimento que a gente está fazendo, quão importante é ele ser local, o quão importante é tornar ele nosso, para que as mudanças, para que o impacto social seja do que a gente precisa e não sempre inspirados em histórias estrangeiras. Assim. Então, fica aí meu convite, eu acho que a produção vai dividir com vocês, para que a gente possa falar do nosso mundo mesmo, assim, que a gente possa assumir as nossas responsabilidades, para que a gente possa olhar para os nossos desafios e cobrar das organizações o seu papel social que elas têm. E por toda essa sua fala e trazendo para a gente tema tão importante, tão relevante, né? Como que a gente, né, gerencia as nossas organizações, qual é a visão, os princípios por trás de tudo isso. Gratidão. Eu que agradeço, pessoal.